A filosofia socrática e o testemunho ético. A respeito de Sócrates, nascido em 469 e morto em 399 a.C., e de sua contribuição filosófica, muito já se discutiu. A sua vivência foi sua obra, e seu testemunho, grande contribuição ética e filosófica. Sócrates conviveu com o povo ateniense do século V a.C., o século de Péricles. Em plena glória da civilização grega na antiguidade, e nas praças públicas, a ágora, e no solo da cidade, a polis, ele inscreveu o seu método e as suas preocupações. É sem dúvida alguma divisor de águas para a filosofia antiga, sobretudo pelo fato de situar o seu campo de especulações não na cosmovisão das coisas e da natureza, mas na natureza humana e em suas implicações ético-sociais. É, de fato, interagindo e reagindo ao movimento dos sofistas que faz de seu pensamento um marco na história da ética. Ele erigiu uma linha de pensamento autônoma e originária que se voltasse contra o despotismo das palavras que se havia instaurado nesse período da história grega, sobretudo por força da atuação dos sofistas. O seu método maiêutico, baseado na ironia e no diálogo, possui como finalidade a parturição de ideias e, como inspiração, a parturição da vida, uma vez que Fenareta, sua mãe, era parteira. Isso porque todo erro é fruto da ignorância e toda virtude é conhecimento. Efetuar a parturição das ideias é tarefa primordial do filósofo, a fim de despertar nas almas o conhecimento. Daí a importância de reconhecer que a maior luta humana deve ser pela educação, a paideia, e que a maior das virtudes é a arete, é a de saber que nada se sabe. A abnegação pela causa da educação das almas, bem como pelo bem da cidade, representou como testemunho de vida, senão o maior, ao menos um dos maiores exemplos históricos de autoconfiança e de certeza do que dizia, condenado a beber cicuta pelo tribunal ateniense, pois não se furtou à sentença e curvou-se ante o desvario decisório dos homens de seu tempo. A acusação que pendia sobre sua cabeça era a de que estaria corrompendo a juventude e cultuando outros deuses e, não obstante ter se dedicado a vida inteira a pregar o contrário disso, resignou-se à injustiça de seus acusadores em nome do respeito à lei que a todos regia em Atenas. Isso porque a obediência à lei era para esse pensador o limite entre a civilização e a barbárie. Onde residem as ideias de ordem e coesão, pode-se dizer garantida a existência e a manutenção do corpo social. Isso haveria de influenciar profundamente o pensamento de seu discípulo, Platão, em seu afastamento da política e em sua decepção com a justiça humana. Baseando-se nessas noções primordiais, pode-se discutir qual o significado da justiça e da ética para Sócrates. Então, o que era a ética socrática? O pensamento socrático é profundamente ético. Ele se reveste em todas as suas latitudes de preocupações ético-sociais, envolvendo-se em seu método maiêutico todo tipo de especulação temática impassível de solução. O que é a justiça, por exemplo? O que é o bem? O que é a coragem? O que parece retratado nos diálogos platônicos, sobretudo na Apologia de Sócrates, obra de Platão, uma das únicas fontes de referência escrita a respeito da filosofia socrática, ao lado dos ditos efeitos memoráveis de Sócrates, conforme Xenofonte, da Apologia de Sócrates e da peça teatral. As nuvens, escrita por Xenócrates. O que se conhece de Sócrates é, portanto, mais fruto de leitura dos diálogos platônicos que de uma obra por ele escrita. Esses diálogos, por vezes, se extraem muito menos deles respostas e muito mais perguntas. E assim mesmo, seu valor é inestimável para a história da filosofia. Sobretudo, tendo-se em vista que com Sócrates a filosofia se converteu num ethos. Isso porque a filosofia socrática possui um método, e esse método faz o filósofo, como homem, radicar-se em meio aos homens, em meio à cidade, a polis. É do convívio da moralidade, dos hábitos e práticas coletivas, das atitudes do legislador, da linguagem poética, que surgem os temas da filosofia socrática.
Pode-se mesmo dizer que o modo de vida socrático e a filosofia socrática não se separam. Pelo contrário, a filosofia socrática reafirma-se pelo exemplo de vida de Sócrates. Na mesma medida, a doutrina ética e o ensino ético de Sócrates retiram-se de seu testemunho de vida, corporificado que está em seus atos e palavras. Sócrates, em verdade, pode ser dito como o iniciador da filosofia moral e o inspirador de toda uma corrente de pensamento. Em verdade, sua contribuição surge como uma forma de antagonismo. Primeiro, aos sofistas, pensadores da verve vocabular e da doutrina do relativismo das coisas, que gozavam de alta reputação nos meios intelectuais atenienses, cobrando pagamento por seus ensinos daqueles que acorriam para suas palestras, e que, em função disso, eram chamados de prostituídos por Sócrates. Segundo, a cosmologia filosófica dos pré-socráticos, que especulavam a respeito da natureza, dos astros, das estrelas, da origem do universo, do quinto elemento da constituição última das coisas. Assim, há que se dizer que Sócrates é referência primordial na filosofia grega. Filosofia pré-socrática, filosofia socrática, filosofia pós-socrática. Exatamente pela ruptura que provocou com a tradição precedente e com os ensinos predominantes de seu tempo. O conhecimento para Sócrates reside no próprio interior do homem. Conhecendo-se a si mesmo, pode-se conhecer melhor o mundo. A isso se adiciona o fato de Sócrates ter vislumbrado na linguagem um grande manancial de dúvidas que gerou o fulcro da necessidade de depuração lógico-semântica do que se diz, o que era exercitado em praça pública, com discípulos ou terceiros, por meio da parturição discursiva das ideias. Assim é que, adotando essa metodologia de pensamento, granjeou inúmeros discípulos, assim como um sem número de inimigos, que mais tarde haveriam de reunir forças para sustentar a sua condenação popular. De qualquer modo, Sócrates marcou sua presença nas ruas de Atenas pelo conteúdo de suas lições, flagrantemente opostas à ordem prevalecente de ideias nos meios intelectuais de seu tempo. Isso porque, para Sócrates, o respeito às normas vigentes, a vinculação do filósofo com a busca da verdade, o engajamento do cidadão nos interesses da sociedade, entre tantos outros ensinamentos, aparecem como postulados perenes de seu pensamento, que haveriam de golpear fatalmente o relativismo e lançar os germes de novos sistemas filosóficos, como o platônico, o aristotélico e o estoico. Dessa forma, em poucas palavras, o ensinamento ético de Sócrates reside no conhecimento e na felicidade. Em primeiro lugar, ética significa conhecimento, tendo-se em vista que, ao praticar o mal, crê-se praticar algo que leve à felicidade e, normalmente, esse juízo é falseado por impressões e aparências puramente externas. Para saber julgar acerca do bem e do mal, é necessário conhecimento. Este, sim, contém a verdadeira sabedoria e discernimento. O conhece-te a ti mesmo é esse mandamento que inscreve como necessária a gnose interior, o autoconhecimento, para a construção de uma ética sólida. Em segundo lugar, a felicidade, a busca de toda a ética para Sócrates, pouco tem a ver com a posse de bens materiais ou com o conforto e a boa situação entre os homens. Tem ela a ver com a semelhança com o que é valorizado pelos deuses, pois parecem estes ser os mais beatos dos seres. O cultivo da verdadeira virtude, consistente no controle efetivo das paixões e na condução das forças humanas para a realização do saber, é o que conduz o homem à felicidade. E o primado da ética do coletivo sobre a ética do individual. A ética socrática impõe respeito, seja por sua logicidade, seja por seu caráter. É certo que se Sócrates desejasse, poderia ter fugido à aplicação da pena de morte, que lhe havia sido imposta, e os discípulos a seu lado estavam para auxiliá-lo e acobertá-lo. Entretanto, a ética do respeito às leis e, portanto, à coletividade não permitia que assim agisse. E também, se durante toda a sua vida se distinguiu por seguir os conselhos dos deuses, não seria no momento de sua morte que ele iria desobedecê-los, negando seu destino de união com a cidade, a polis, e com a constituição, a politeia.
De fato, é o que afirma Xenócrates. A ela renunciando, demonstrou todo o vigor de sua alma, cobrindo-se de glória, tanto pela verdade, desprendimento e justiça de sua defesa, quanto pela serenidade e coragem com que recebeu a sentença de morte. Xenócrates, Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, da coleção Os Pensadores. Sócrates, de fato, ele se dedicou a um valor absoluto e por ele lutou até o ponto de renunciar à própria vida. E isso porque a ética socrática não se aferra somente à lei e ao respeito dos deveres humanos em si e por si. Transcende a isso tudo. Ele se inscreve como uma ética que se atrela ao porvir, o pós-mortem. A filosofia socrática não se omita essa importante contribuição de seu pensamento. Prepara para o bem viver após a morte. Isso significa dizer que nem toda virtude proclamada como tal perante os homens há de ser considerada virtude perante os deuses. Isso ainda significa dizer que a verdade, a virtude e a justiça devem ser buscadas com vista em um fim maior, o bem viver pós-morte. E não há outra razão pela qual se deseja filosofar senão a de se preparar para a morte. Para Sócrates, a morte representa apenas uma passagem, uma emigração, e a continuidade há de ensinar quais valores são acertados, quais são errôneos. Se a vida é uma passagem, é porque a morte não interrompe o fluxo das almas, que preexistem e subsistem ao corpo. Não é a efêmera vida o começo e o fim de tudo, mas apenas parte de um trajeto. Ao homem é lícito especular a respeito, porém, a certeza do que será somente os deuses possuem. Veja-se como se expressa a esse respeito Fédon. Naquele dia, minhas impressões foram de fato estranhas, pois em vez de condoer-me da morte de um amigo, a quem eu estimava tanto, tive a impressão de que seu destino fosse ditoso, porque eu me encontrava junto a um homem feliz, amigo. Ecécrates, feliz por seu comportamento, pelas palavras que proferia e pela coragem e serenidade com que faleceu. Conseguiu até mesmo convencer-me de que não iria para o Hades, que seria o inferno para os gregos, sem alguma ajuda divina, mas que, lá embaixo, desfrutaria uma felicidade que nunca ninguém desfrutara. Por esse motivo, não senti pesar algum. Como seria normal, num semelhante, mas também não experimentei a satisfação que experimentava quando conversávamos sobre filosofia, já que o assunto daquela conversação tinha tal caráter. A consciência de que aquele homem estava para morrer causava em mim uma extraordinária mistura de pesar e satisfação. E o mesmo ocorria com todos que ali se encontravam. Todos nós ríamos e chorávamos, em especial modo um de nós, Apolodoro, que, com certeza, tu conheces. A certeza socrática quanto ao porvir é a mesma que o movimentava para agir de acordo com a lei, o nomos. Sócrates está plenamente cônscio de que a nomos é fruto do artifício humano e não da natureza. E mesmo assim ensina a obediência irrestrita. Isso porque Sócrates vislumbra nas leis um conjunto de preceitos de obediência incontornável, não obstante possam estas ser injustas ou injustas. O direito, pois, aparece como um instrumento humano de coesão social, que visa a realização do bem comum, consistente no desenvolvimento integral de todas as potencialidades humanas, alcançável por meio do cultivo das virtudes. Em seu conceito, que nos foi transmitido pelos diálogos platônicos de primeira geração, as leis da cidade são inderrogáveis pelo arbítrio da vontade humana. É perceptível a transição do pensamento dos sofistas para o de Sócrates, enquanto os primeiros relevaram a efemeridade e a contingência das leis, variáveis no tempo e no espaço. Sócrates empenhou-se em estabelecer para a cidade o império do ideal cívico, liame indissolúvel entre indivíduo e sociedade. E, no entanto, foi justamente durante o governo de restauração democrática que foi condenado à morte. É exatamente nesse momento em que se comemorava a vitória contra a oligarquia dos 30 tiranos de Esparta, após a Guerra do Peloponeso, de 431 a 404 a.C., que deveria primar pela liberdade e pela restauração de concepções mais democráticas de justiça, que Sócrates foi acusado e condenado.
A acusação de seus antagonistas já era esperada. Não se esperava o julgamento favorável à demanda, condenatório de Sócrates. Sócrates sabia que, durante seus anos de lição, havia despertado a animosidade em muitos daqueles que interpelara por meio da dialética e da maíltica, de modo que estava plenamente consciente desse fato quando de sua defesa perante o tribunal. Ele elaborou sua defesa em que contraditou os argumentos de seus adversários, mas ainda assim foi condenado a beber cicuta por negar as divindades da cidade, criando outras, além de corromper a juventude com seus ensinamentos, segundo a sentença que lhe foi dada. Que duvidosa e incerta democracia vivia Atenas do século V a 4 a.C., tendo-se em vista que foi a própria cidade, a polis, que elegera como lugar de ensino que condenou Sócrates à morte. As leis que havia ensinado a obedecer contra ele se voltaram. Tal condenação só veio a demonstrar a relatividade de todo o julgamento humano, não lastreado no verdadeiro senso de justiça, prova da própria imperfeição das leis atenienses daquela época. Não obstante a injustiça do julgamento a que deram causa, as acusações de Meleto, Anito e Licon, Sócrates se submeteu serenamente à sentença condenatória, deixando entrever a seus discípulos mais um importante e supremo ensinamento: o valor da lei como elemento de ordem do todo. Se em sua defesa poderia ter aduzido fatos, discursos, palavras que mitigassem a ira dos juízes contra si, em vez de tentar conquistar a piedade e o favoritismo humanos, impugnou pela verdade e, em momento algum, renunciou à causa que já havia abraçado como missão atribuída pelos deuses. No entanto, apesar de não ter tentado seduzir o corpo de juízes que o julgavam, provou à sociedade que seus ensinamentos não corrompiam a juventude e nem contrariavam o culto tradicional dos deuses. No lugar de se proteger com palavras emotivas, replicou aos que lhe queriam imputar crimes por ele não cometidos, certo de que não deveria se proteger, pois sua vida havia sido o maior dos testemunhos de justiça, felicidade e retidão. Assim testemunha Xenofonte a seu respeito. Mas Hermógenes, filho de Hipônico e amigo de Sócrates, deu a esse respeito pormenores que mostram que o teor de sua linguagem coadunava perfeitamente com o de suas ideias. Relatava que, vendo-o discorrer a respeito de assuntos completamente alheios ao seu processo, dissera-lhe: não deverias, Sócrates, pensar em tua apologia? Ao que lhe respondeu Sócrates: não te parece que lhe consagrei toda a minha vida? Ao ser indagado por Hermógenes de que maneira? Vivendo sem cometer injustiça alguma, o que é, a meu aviso, a melhor maneira de preparar uma defesa. E novamente Hermógenes: não vês que, melindrados com a defesa, fizeram os juízes de Atenas morrer muitos inocentes e absolveram muitos culpados, cuja linguagem lhes despertara a piedade ou lhes lisonjeara os ouvidos? Por 2 vezes, dissera Sócrates, tentei preparar uma apologia. Contudo, a isso se opôs meu demônio. Estranhando-lhe a linguagem, respondera Sócrates: por que te assombras se julgam os deuses mais vantajoso para mim deixar a vida desde já? Não sabes que, até o presente, homem algum viveu melhor e mais feliz que eu? Agrada-me haver sempre vivido na devoção e na justiça. Xenofonte, Apologia de Sócrates, coleção Os Pensadores. E ainda, às vésperas da execução da sentença, negando ao apelo de Críton, discípulo que viera ao cárcere propor-lhe a evasão da prisão, Sócrates pôde consolidar sua doutrina e demonstrar a solidez de seu sistema filosófico. Antes de ser condenado à morte por uma sentença injusta do que ser condenado à morte por uma sentença justa, ele afirma: acompanhava-o certo Apolodoro, alma simples e profundamente afeiçoada a Sócrates, que lhe disse: não posso aguentar, Sócrates, ver-te morrer injustamente. Então, dizem que, passando-lhe de leve a mão pela cabeça, Sócrates respondeu: meu caro Apolodoro, então preferias ver-me morrer justamente? Xenofonte, Apologia de Sócrates, coleção Os Pensadores. Dessa forma, não procurando revidar o injusto corporificado na sentença condenatória com outro ato de injustiça para com a cidade, Sócrates consagrou valores que foram posteriormente absorvidos por Platão
e por Aristóteles. O homem, enquanto integrado ao modo político de vida, deve zelar pelo respeito absoluto, mesmo em detrimento da própria vida, às leis comuns a todos, às normas políticas. Anomos polios. O homem, assim, radicado naturalmente na forma de vida comunitária, tem como dever o cumprimento de seu papel como cidadão participativo e, assim, integrado nos negócios públicos, deve buscar a manutenção da sacralidade e da validade das instituições convencionadas que consentem o desenvolvimento da harmonia comunitária. O ato de descumprimento da sentença imposta pela cidade representava para Sócrates a derrogação de um princípio básico do governo das leis: a eficácia. A eficácia das leis comprometida, a desordem social haveria de reinar com o princípio, uma vez que cada qual cumpriria ou descumpriria as regras sociais de acordo com suas convicções próprias. Mas, para Sócrates, o débito social é incontornável. Sua atitude serviria de exemplo para que outros também se esquivassem do cumprimento de seus deveres legais perante a cidade, o que equivaleria a solapar as estruturas da cidade-estado, reerguida sob a égide do governo de Solon, que havia instituído a isonomia entre os cidadãos. A inderrogabilidade do valor das leis ganhou força de princípio dogmático, coercitivo, vinculativo para todo aquele que se pudesse considerar um bom cidadão, um cidadão virtuoso. A justiça política, que se fazia viva por meio das leis positivas, representou entre os gregos, e mesmo entre outros povos da antiguidade, a orientação da vida do próprio indivíduo. Amplamente restritivas da liberdade individual, as leis de algumas cidades intercediam profundamente na vida privada dos indivíduos. Em Esparta, por exemplo, o que ocorria é que, desde o nascimento até a morte do cidadão, o paternalismo das leis exprimia-se por um conjunto de disposições que norteavam a educação, a disciplina, a forma do convívio e outros valores sociais, no sentido de aperfeiçoamento, não só da parte, mas do todo a qual está ligada de forma indissocial. Sócrates serviu-se de sua própria experiência para fazer com que a verdade acerca do justo e do injusto viesse à tona. A lei interna que encontra guarida no interior de cada ser, lei moral por excelência, poderia julgar acerca da justiça ou da injustiça de uma lei positiva, e a respeito disso, opinar, mas esse juízo não poderia ultrapassar os limites da crítica a ponto de lesar a legislação política pelo descumprimento. Em outras palavras, para Sócrates, com base num juízo moral, não se podem derrogar leis positivas. O foro interior e individual deveria submeter-se ao exterior e geral em benefício da coletividade. Assim, pode-se dizer que sua submissão à sentença condenatória representou não só a confirmação de seus ensinamentos, mas também a revitalização dos valores socio-religiosos acordantes com os que foram a base da construção da própria cidade-estado grega, quando da transição de um estado gentílico ao político. Obedecer aos deuses era o mesmo que obedecer à cidade e vice-versa. Moralidade e legalidade caminham juntas para a realização do escopo social dentro da ordem das leis divinas, as quais Sócrates insistia em sublinhar como parâmetro do correto julgamento do próprio ser. A atitude desprendida do filósofo relativamente à sua própria vida conferiu novo fôlego ao princípio do respeito às leis da cidade. Se essa decisão foi salutar do ponto de vista político e ético, não foram poucos os motivos que inspiraram Sócrates em sua decisão, podendo-se enumerar, entre outros, os seguintes. Primeiro, o momento histórico decadencial vivido pela mais célebre cidade-estado grega, após haver sucumbido às forças espartanas na Guerra do Peloponeso, carecendo-se, portanto, de atitudes e posturas favoráveis à democracia e ao respeito às leis. Segundo, a concatenação da lei moral com a legislação cívica. Terceiro, o respeito às normas e à religião que governavam a comunidade, no sentido do sacrifício da parte pela subsistência do todo. Quarto, a importância e imperatividade da lei em favor da coletividade e da ordem do todo. E cinco, a substituição do princípio da reciprocidade, segundo o qual se respondia ao injusto
com injustiça, pelo princípio da anulação de um mal com seu contrário, assim da injustiça com um ato de justiça. Sexto, o reconhecimento da sobrevivência da alma para um julgamento definitivo pelos deuses, responsável pelo verdadeiro veredito dos atos humanos. Em síntese, a filosofia socrática traduz uma ética teleológica e sua contribuição consiste em vislumbrar na felicidade o fim da ação. Essa ética tem por objetivo a preparação do homem para conhecer-se, uma vez que o conhecimento é a base do agir ético. Só erra quem desconhece, de modo que a ignorância é o maior dos males. Conhecer, porém, não é fiar-se nas aparências e nos enganos e desenganos humanos, e sim fiar-se no que há de verdadeiro e certo. Erradicar a ignorância, portanto, por meio da educação, a paideia, é tarefa do filósofo, que, na certeza desses princípios, abdica até mesmo de sua vida para reafirmar sua lição e seu compromisso com a divindade. A lição de vida da ética socrática é já uma lição de justiça. Portanto, um misterioso conjunto de elementos éticos, sociais e religiosos permearam os ensinamentos socráticos, que permaneceram como princípios perenes e imodelares, apesar de não terem sido reduzidos a escrito, mas que se transmitiram e se consubstanciaram principalmente no pensamento platônico, surgindo seus reflexos nas demais escolas que se firmaram na doutrina socrática. Ao contrário de fomentar a desordem, o caos, a insurreição, sua filosofia prima pela submissão, uma vez que a ética do coletivo está acima da ética do indivíduo. Seu testemunho de vida bem provou essa convicção no acerto da renúncia em prol da cidade-estado, a polis. Onde está a virtude, está a felicidade. E isso, independentemente dos julgamentos humanos a respeito. A condenação de Sócrates, além de lhe ter propiciado a oportunidade de questionar com sua vida a justiça citadina, também produziu sérios efeitos e deixou profundas marcas na história da filosofia. Platão, incorporando esse dilema, haverá de legá-lo com toda a força para a posteridade. Até mais, gente.